por estar nesta noite, neste lugar. Aleluia, porque Deus colocou essa igreja em meu coração. E desde a primeira vez que eu entrei aqui, eu amei essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que fazem parte desse ministério. Estamos noite de festa, noite de alegria, noite de você alegrar o teu coração na presença do Senhor. Porque nós podemos declarar nessa noite o que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Quantos benefícios já foram contados pelo pastor Jorge neste lugar. Aleluia, Deus ele é assim, ele é fiel e tem sido fiel com a sua igreja. Tem sido fiel para conosco. Então não desista de adorar, não desista de buscar aquele que é todo poderoso, aquele que faz a ferida e liga também a ferida, aquele que tem a tua vida guardada na palma das suas mãos. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja amada do Senhor. 1 Crônicas, foi me dado um tema. Eu amo pregar em temas, porque para mim é um desafio pregar em temas, né? 1 Crônicas, capítulo 22. E vou começar lendo no versículo 6, como o pastor me antecedeu aqui na abertura do culto. Quero pedir perdão pelo horário, alguns irmãos trabalharam hoje e estava um trânsito terrível em Madureira, mas aprove o Senhor nos trazer até este lugar. Então diz assim: então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa no nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar todos aos seus inimigos em redor. Portanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. O tema da festividade. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Pode sentar glorificando e exaltando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então Deus, ele vem tratar conosco sobre a edificação da casa. Louvado seja Deus. Davi sentiu um desejo ardente em seu coração, edificar uma casa para colocar a arca da aliança, onde habitava a presença de Deus. Davi ele dizia consigo: eu que sou um homem pecador, tenho uma casa para repousar, que dirá o Deus de Israel que eu sirvo? Ele não tem casa, ele habita em tendas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vem dizendo que Deus não autorizou Davi a edificar aquela casa, porque Davi foi chamado como homem de guerra, homem de peleja. Aleluia. Então em suas mãos havia sangue em abundância, e Deus queria que o templo onde a presença dele fosse habitar não viesse ser conhecido como um templo que derramou sangue, mas Deus queria que aquele
precisa guardar a lei de Deus. Para a edificação da casa, é necessário guardar a lei de Deus no teu coração. Não adianta ser um crente domingueiro, não adianta ter uma carteira somente de membro, não adianta, aleluia, orar uma vez por semana. É necessário edificar a casa, é todos os dias, é orando abundantemente, dia e noite, é orando sem cessar, é levantando mãos santas para Deus, porque quando eu e você fazemos isso, estamos preparando a casa para que Deus venha adornar e para que Deus venha encher a casa. Aleluia! A Bíblia diz que naqueles tempos, quando o sacerdote entrava, aleluia, para adorar a Deus, a Bíblia diz que a casa se enchia de fumaça, representava a glória de Deus. E quando eu e você estamos juntos, nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Cadê a fumaça? Cadê a glória? Cadê a propaganda? Cadê o enxerga? Cadê os milagres de Deus? Deus quer fazer, Deus quer te movimentar, Deus quer te usar. A Bíblia diz que tu serás o sol da terra e a luz do mundo. Aonde tu chegar, a luz tem que brilhar e as trevas ela tem que bater o radiante, porque ela não suporta uma casa que tem luz, uma casa que tem glória. Os pastores hoje estão gemendo e sofrendo, porque as casas do povo estão vazias. Estão vazias. O povo está preocupado com as casas externas, está preocupado em pintar a sua casa por fora, em deixar a sua casa bonita, mas no interior, Deus está preocupado com a casa interior. É dentro da casa. O que adianta fora da casa? Está bonita, está bem adornada, mas por dentro o céu está tudo caiado. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que as pessoas venham chegar diante de ti e receber da parte de Deus. É tempo de edificar a casa. Meu Deus! E dela me agradarei, diz o Senhor. Salomão fez tudo que Deus lhe ordenou. Seu pai preparou as coisas e ele executou. E fez um templo muito bonito. Só que a minha Bíblia diz que hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Ele habita dentro de nós. Glória a Deus! Quero compartilhar contigo em Ageu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ageu. Deus fala comigo, Deus fala contigo, porque Deus, Ele nos ama. Será que Deus mudou? Será que a sombra de Pedro não cura mais? Aleluia! Será que os milagres de Deus não acontecem mais? Acontece, mas a minha e a tua casa precisa estar cheia da unção. Glória a Deus! Meu Deus! Precisa ter fumaça. Aleluia! Eles, com os sacerdotes, não conseguiam estar de pé, porque tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Estamos preocupados com tantas coisas. A vida é uma correria. Estamos consumindo demais. E quanto mais compramos, mais corremos para trabalhar. E muitas das vezes não temos tempo de edificar a casa diante do nosso Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor e Ele se chegará a nós. Buscamos ao Senhor enquanto se pode achar. Invocamos a Ele enquanto Ele está perto de nós. O Espírito dele se faz presente neste lugar. Ele quer curar a tua alma, Ele quer sarar as tuas feridas, mas é necessário abrir a porta da casa, porque Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é edificação da casa. Não adianta, querido, não abrir o coração para que Deus
Ageu 1, versículo 8. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subir ao monte, aqui ele não está falando físico, não. Nós subimos ao monte também, porque nós cremos que lá é um lugar separado para buscar a Deus. Subir o monte, trabalhar, buscar, renunciar, aleluia, pegar a cruz e seguir a Cristo, se esforçar. Sem esforço não vamos entrar no céu, porque Mateus diz que os céus ele é tomado à força. Quem não se esforça não vai conseguir entrar lá. Aleluia, é necessário se esforçar, subir o monte, aleluia, se achegar diante de Deus, aleluia, ter um duplo ânimo para buscar a face do Senhor, porque o inimigo tenta nos enganar a toda noite. Você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, mas você já orou no círculo de oração da igreja, você não precisa mais orar hoje. Ei, é orar sem cessar, é buscar sem cessar, é buscar sem parar, é elevar a tua mente aos altos céus. Isso é subir o monte, aleluia, buscar madeira, e ele diz que da casa ele se agradará, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Então Deus. o Senhor me ensina e te ensina nesta noite a edificar a casa. Para você construir essa igreja foi necessário um esforço, foi necessário arrumar primeiro dinheiro, foi necessário depois ir até o material de construção e comprar, depois foi necessário arrumar os irmãos para começar a construir o templo. Isso é esforço, isso é dedicação, é choro, é lágrima, é noite que você não dorme preocupado com a obra para chegar no estágio que está hoje. Houve um preço a pagar, querido. A unção de Deus ela não é de graça, aleluia. Tem que buscar, tem que colocar o joelho no chão, tem que colocar a boca no pó, que talvez haja esperança para nós nessa noite, aleluia. É necessário buscar, é necessário buscar. Estamos vivendo momentos difíceis na terra, momentos complicados, aleluia. As pessoas saem das suas casas e não sabem se voltam mais. Ontem eu estava no Mercadão e o outro entrou e enfiou a faca no pescoço do outro, puxou e matou o jovem naquela hora. Será que a casa daquele jovem estava edificada? Será que alguém, aleluia, que tem a casa cheia da fumaça, chamou para aquele jovem ontem pela manhã e falou de Jesus para ele? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, precisamos pregar, precisamos falar do amor de Deus. Deus não chamou somente o pastor, somente os líderes. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordenança geral. Louvado seja Deus. E muitas das vezes jogando a responsabilidade e o peso nos ombros do pastor. Ele tem que pregar, ele tem que falar, ele tem que fazer um apelo, que ele dá lugares que você vai que ele não vai. Então fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Aleluia. Porque quando estamos falando, a nossa casa está sendo edificada pelo Senhor. Quando eu venho aqui, eu não venho dar, eu venho receber. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E quando eu saio deste lugar, eu saio renovada pelo poder do Senhor. Tem pessoas que querem só para ela, aleluia. Ela não quer dividir Jesus com ninguém. E é necessário dividir. É necessário falar das maravilhas que Deus já fez na tua vida, da campanha que você participou aqui. Deus curou o teu filho, Deus salvou tua esposa, a tua esposa. Você tem que contar. Os milagres de Deus têm que ser assoprados. O ímpio tem que ouvir que Deus faz milagres dentro deste lugar, que foi Ele que edificou esta casa, e foi Ele que colocou cada utensílio que está dentro deste lugar. É santo, pertence ao Deus de Israel, e a tua vida também pertence a Jesus de Nazaré. Então edifica a casa, porque Ele diz que dela eu me agradarei. Quando você subir o monte e começar a orar e a jejuar e botar a vida no altar de Deus,
Ele vai se agradar da tua casa. Já vou finalizar a mensagem. Lucas capítulo 6. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és eterno. Edificação da casa, simples. Lucas capítulo 6, versículo. Vamos ler a partir do versículo 46. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos homens aqui na tribuna, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quando eu vejo muitos homens assim, meu coração treme. Aleluia. Responsabilidade. Falar aquilo que Deus quer. Ir perante de homens de Deus. Aleluia. Homens que temem ao Senhor. Louvado seja o nome eterno do nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, olha, edificou uma casa, e cavou, ou seja, houve um esforço, houve uma dedicação, houve uma renúncia no seu tempo. Eu quero a unção, eu quero pregar bonito, eu quero falar bonito, eu quero orar bonito, mas eu não quero largar a televisão, mas eu não quero largar a internet, mas eu não quero largar a roda dos escarnecedores, mas eu não quero largar aquilo que não edifica a minha casa. Então fica difícil. Para você edificar a casa, tem que haver esforço e dedicação. Aleluia. Aleluia. Ele cavou. Cavar não é mole não, querido. Que dirá daquele sol de 40 graus, hein? Você com a cabecinha no sol cavando. E abriu bem fundo. Não foi qualquer buraquinho que ele cavou. Foi fundo. Aleluia.